Pessoal, a gente falou então do divisor de corrente na aula passada. Então, só para complementar, quando a gente vai fazer análise das correntes que fluem através dos ramos paralelos, tem algumas coisas que nos ajudam a verificar se a gente se os valores que a gente encontrou são coerentes, tá? Então, um exemplo é essa figura que está aqui, a figura 6,45, que é uma demonstração de como a corrente se divide através de resistores, né, de valores que não são iguais, né, iguais e desiguais, né? Então está mostrando aqui. Então, se a gente olhar, se você tem uma corrente total e os resistores são de valores iguais, então a corrente vai se dividir de maneira igual para os dois resistores. Então a corrente total vai ser, em cada ramo, vai ser a corrente total dividido por 2, tá? Se tem os dois resistores de valores iguais. Agora, se os resistores forem de valores diferentes, então o que vai acontecer? É uma proporção, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, no caso aqui, se a corrente total estivesse dividindo através, por exemplo, de um resistor de 1 ohm e de 2 ohms, a gente está vendo aqui que o resistor de 2 ohms ele é 2 vezes maior que o resistor de 1 ohm, então, quer dizer, a resistência é 2 vezes maior. Tá? Se a resistência é 2 vezes maior, a dificuldade da passagem de corrente elétrica vai ser 2 vezes maior. Então a corrente em um vai ser 2 vezes mais facilitada do que em dois, né? Podemos pensar assim. Então a corrente que vai fluir através do resistor 1 vai ser 2 vezes a corrente que flui através do resistor 2, tá? Porque o caminho pelo ramo por onde tem o resistor de 1 ohm é mais facilitado para a corrente, tá, do que o ramo que tem maior resistência, onde a corrente vai ter mais dificuldade para atravessar. Tá? E se os resistores forem proporcionais, é assim, isso vai valer sempre. Então, por exemplo, se você tiver aqui um resistor de 2 e um resistor de 6 ohms, né, como esse outro exemplo, então basta fazer a proporção, né, 6 por 2, tá? Então a corrente 1 vai ser 6 sobre 2 da corrente 2, ou 3 vezes e 2, tá? E se tiver mais resistores, por exemplo, 3 resistores, é a mesma coisa, né? Então, o que eu costumo fazer é quando os resistores estão em paralelo, assim, eu quero saber o valor da corrente entre eles, eu coloco, de fato, eu coloco os resistores em ordem, do jeito que está aqui, ó, o resistor da esquerda para a direita, por exemplo, o resistor de 1 ohm, de 3 ohms e de 6 ohms, e aí eu vou fazendo a proporção. Então, por exemplo, a corrente 1 vai ser 6 vezes a corrente 3, tá? Por quê? Porque o resistor que está colocado no ramo onde a corrente é I1 é o resistor de 1 ohm, tá? E o resistor onde a corrente é I3 é um resistor de 6 ohms. Então, é como se eu fizesse a proporção, né? 6 sobre 1, tá? Depois, se eu quiser ver a corrente no ramo I2, né? Vai ser 3 sobre 1, tá? É a proporção 3 para 1, tá? E depois, se eu quiser saber entre I2 e I3, vai ser a proporção, né? Do que está ali, que é o 6 sobre 3, tá? 6 sobre 3, são as proporções entre cada um deles. Então, daí a gente já conclui que a corrente I1 é 6 vezes a corrente I3, né? Quer dizer, a corrente tem 6 vezes mais facilidade de passar por I1, né? Através do resistor de 1 ohm do que através do resistor de 6 ohms, tá? E a corrente I1 é 3 vezes a corrente I2, tá? Então a corrente I1 é maior do que a corrente I2, maior que a corrente I3, porque a resistência é menor, tá? Então esse tipo de análise, às vezes a gente calcula as coisas, parece que não está muito coerente, mas quando a gente faz esse tipo de análise, a gente consegue ver pelo bom senso aí que o valor está coerente, é isso mesmo, né? Porque às vezes causa, no meio do cálculo, tá, às vezes várias contas e a gente acaba ficando com alguma dúvida ver se aquilo é coerente ou não. Então você pode pensar aí na proporção da corrente total em cada ramo, que ajuda também na resolução, tá? É lógico que isso aqui tudo veio, né, da história do divisor de tensão lá e da lei de Kirchhoff para as tensões, tá? Uma outra, um outro ponto interessante que eu também queria deixar
deixar alertar vocês é justamente sobre o que está colocado aqui na figura, que não se pode aí, não se deve conectar aí duas baterias de tensões, diferentes, em paralelo, tá? Isso porque, bom, primeiro que, do jeito que está colocado aqui, se não existisse a resistência interna, que é a resistência interna da bateria, né? Se não existisse, já feriria aí a, a lei de Ohm para os circuitos paralelos, né? Porque quando você tem dois elementos em paralelo, as tensões sobre eles são iguais, né? Então, se você tem, não teria como conectar, por exemplo, uma fonte de 12 e uma fonte de 6 em paralelo se elas têm tensões diferentes, já fere a primeira regra aí. Então, isso já é impossível. Aqui, nós estamos representando não uma bateria ideal, mas uma bateria real, né? Que tem, por exemplo, uma resistência interna. Tá? Então reparem que a bateria E1 ela é de 12 volts e tem uma resistência internamente de 0,03 ohms, né? Resistência interna. Então a tensão que ela vai disponibilizar nos terminais externos é um pouco menor que 12 volts, porque uma parcelinha vai ser gasta dentro desse resistor interno. Tá? Bom, o mesmo acontece com a de 6 volts. Mas por que eu não devo conectar essas duas fontes? Olha só, pelo simples fato de que quando você conecta duas fontes dessa forma, a corrente que flui de uma fonte para outra é muito alta, né? E a gente consegue verificar isso facilmente, né? Olhando da seguinte forma, ó, se eu tivesse esses dois ramos, essas duas baterias conectadas, né? Qual que seria a corrente que estaria circulando aqui? Bom, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar que se as duas fontes estivessem em série, eu teria, por exemplo, como elas estão em sinais contrários, eu teria, por exemplo, 6 volts resultantes, né? Então eu teria aqui 6 volts de tensão resultante, beleza. E qual que seria a resistência? A resistência seria, se as duas resistências estão em série, seria 0,03 mais 0,02. Então, só uma conta rápida, né? Se a gente aplicasse a lei de Ohm para encontrar a corrente, né? A corrente seria os 6 volts, né? Dividido por 0,05, né? Quanto que daria isso? Né? Se a gente for fazer essa conta, se a gente for fazer essa conta, 6 dividido por 0,05 já dá 120 amperes. Tá? 120 amperes. Então, isso mostra que a corrente que flui de uma fonte para outra é uma corrente muito alta, né? E pode acabar destruindo a fonte. Isso vai acabar destruindo. Às vezes, é isso que estamos considerando aqui, uma resistência interna ainda alta, né? Mas às vezes a corrente interna é até mais baixa. Vamos supor, se ela fosse, por exemplo, ao invés de 0,05, 0,005, né, de 5 micro, né, essa corrente seria de 1.200 amperes. Então, facilmente destruiria a bateria. Tá? Então, não é possível conectar. Quando você faz isso, você conecta baterias de tensões muito diferentes, você acaba por queimar, né, destruir uma das baterias. Tá? Bom, esse era um outro ponto que eu queria alertar vocês. E o último ponto é sobre o que é um circuito aberto e o que é um curto-circuito. Tá? Então, aqui tem um exemplo aqui na figura 649, que é justamente isso. O que é um circuito aberto? Então, ó, vamos pegar esse sisteminha aqui, mostrado aqui, ó, na letra A. Então, você tem uma tomada, né, que vai pegar uma fonte de tensão de 120 volts, tá? E isso conecta aí a um sistema que não importa o que é, sei lá, qualquer equipamento. Tá? Então, uma corrente vai fluir da fonte para o sistema. Bom, no meio do caminho é colocado aqui um fusível. O que é um fusível? O fusível é um elemento, como o próprio nome diz, ele é fundível, ele funde com a passagem de uma corrente elétrica maior do que ele foi dimensionado. Tá? Ele é fusível.
Então, olha só, se a corrente for maior do que ele foi dimensionado, ele vai se romper e isso acaba gerando um circuito aberto, né? Quando você tem um circuito aberto, você vai ter agora uma diferença de potencial em cima do fusível, tá? Esses 120 volts da fonte vai ficar aqui disponível aqui nos dois extremos do fusível, porque o circuito está aberto. Quando o fusível está normal, a tensão, a diferença de potencial entre as duas pontas do fusível é zero, tá? Porque ele está fechando o circuito, tá? Isso é considerado circuito aberto. Um outro exemplo aqui de circuito aberto é esse aqui, tá? Então isso aqui é um refletor, né? Um farolete, né? Um farolete de pilha, né? Então olha só, quando você, aqui para quem não conhece a condução construtiva do farolete, né? Você tem aqui essa parte aqui, que é que leva o terminal negativo da bateria para o refletor, que é onde está conectado na rosca da lâmpada, tá? E o terminal positivo é a parte de cima da bateria que conecta aqui com a parte traseira da lâmpada. Então, quando você aciona a alavanca para acender a lâmpada, né, levando essa alavanca para cima, o que acontece? Ela vai encostar, vai fazer o contato aqui no, no refletor, conectando o terminal negativo. Aqui nesse caso é um exemplo de que a lâmpada não está bem rosqueada, então existe um circuito aberto entre a lâmpada e a bateria, por isso que a lâmpada não está funcionando. Bom, essas situações são situações de circuito aberto. Uma outra situação de circuito aberto é quando você tem várias lâmpadas em série e uma delas queima. Como elas estão todas em série, então você tem aqui um circuito aberto, né, em uma das lâmpadas, né? O filamento ele vai queimar é, pela vida útil dele, né? Depois de um certo tempo, com a oxidação, né, do material, ele pode fragilizar e romper, ou por impacto mecânico também o filamento da lâmpada pode se romper, né, porque está muito aquecido. Então ele vai gerar um circuito aberto, nesse caso aqui vai ter uma corrente zero, porque o circuito está aberto. Esses aqui são exemplos de circuito aberto. Agora, e curto-circuito? Curto-circuito é um pouco diferente. Então você tem um sistema, quando você conecta os dois terminais do sistema, você tem um curto-circuito. A característica do curto-circuito, diferente do circuito aberto, é que a tensão vai a zero, tá? Então, aqui tá um exemplo aqui, ó, aqui está um exemplo de curto-circuito, né, mostrado aqui na letra A e na letra B. Então você tem aqui na letra A um circuitinho funcionando, né? Então tem lá uma fonte de 10, passa por um fusível, né? E a carga aqui ela é de 2 ohms, tá? A carga aqui, o sistema aqui, a carga é de 2 ohms. Muito bem. O que acontece se eu fechar os terminais da carga, né? Que está mostrado aqui na letra B, ó. Fechou aqui, ó. Eu estou fazendo um curto-circuito, tá? Fechei um curto entre os terminais da carga. O que vai acontecer? Como a tensão vai a zero, a corrente ela tende para o infinito, tá? Ela tende a aumentar drasticamente. Então a corrente ela vai crescer muito rápido, tá? Ela vai crescer. Se a corrente cresce, se a corrente vai crescer muito, o que vai acontecer? Vai ultrapassar o limite do fusível, então o fusível vai romper e vai proteger aí o restante do circuito, né? A bateria e os fios, para que não haja mais queimas no circuito. Então isso aqui é um caso de curto-circuito. Então o curto-circuito, quando você coloca curto-circuito, você zera a diferença de potencial entre os dois terminais. Quando você tem um circuito aberto, você não zera a diferença de potencial, na verdade. Você tem aí uma diferença de potencial entre os terminais. Tá? O que aconteceu aqui, esses 10 volts agora ficaram aqui, ó. Ficaram aqui no fusível, tá? Nos dois terminais do fusível, porque a resistência agora é zero. Muito bem. Essas duas situações que eu queria colocar. E agora vamos ver aqui tem um outro quadro aqui interessante de resumo, que eu também queria mostrar para vocês. Está colocado no livro, tá? Que é uma comparação entre circuitos séries e paralelo. Então, a gente começa lá, por exemplo, no circuito série, você tem
A resistência total é sempre a soma dos resistores que estão conectados em série, tá? É, no, a dualidade, né, a dualidade entre circuito de série e paralelo acontece não com a resistência elétrica, mas com a condutividade, né, com a condutância. Então, no circuito paralelo, a condutância que é a soma. Então, vocês lembram que a condutância é o inverso da resistência elétrica. Então, se você pegar o G, na verdade, é 1 sobre R. É 1 sobre R. Então, no circuito série, a soma dos resistores vai dar a resistência total. No circuito paralelo, a soma das condutâncias vai dar a condutância total. Tá? No circuito série, quando a resistência total aumenta, a condutância total diminui. Tá? Outro ponto interessante, no circuito série, a tensão é igual, no circuito série, a tensão é igual à soma das tensões parciais. Tá? No circuito paralelo, a corrente é que é igual à soma das correntes paralelas. Então, a gente acabou de ver lá o exemplozinho dos ramos paralelos, né? Então, a corrente total vai ser a soma das correntes em cada um dos ramos. Vocês lembram que no circuito série, a tensão em cada um dos resistores que estão colocados em série é igual à tensão total aplicada no circuito. Tá? E depois, uma última comparação, né? A tensão em um resistor de uma associação em série pode ser dado pela regrinha do divisor de tensão, né? Que vai ser o resistor que eu quero a tensão vezes a tensão total dividido pela resistência total. E num circuito paralelo, quando eu quero saber a corrente em um determinado resistor, eu posso usar a condutância, né? É o comparativo aqui, ó. Então a condutância vezes a corrente total dividido pela condutância total vai me dar a corrente em cada um dos resistores do ramo paralelo. Tá? Então, essas comparações é importante depois de fazer exercício, voltar nela e para verificar, né, e fixar isso. Muito bem. Só para terminar, vamos pegar aqui um exercício. Tá? De circuito série paralelo. Então eu vou pegar aqui, ó, um probleminha aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui, vamos pegar aqui o problema 10. Tá? Então o problema 10, tá? Eu nem li o enunciado, né? Depois a gente pode até voltar ao enunciado e ver se está faltando alguma coisa. Mas olha só, o que ele está pedindo aqui, ó? Ele quer que determina tudo que está em azul aqui, né? A corrente da fonte, o IS, que é a corrente da fonte, a resistência total, a corrente no ramo do R1, a corrente no ramo do R2, a corrente no ramo do R3. Tá? Então, como é que a gente faz para poder calcular esses? Isso aqui é um circuito paralelo, né? Totalmente paralelo. Como é que a gente faz para calcular esses valores? Bom, eu poderia usar aqui todas as regrinhas que a gente já acabou de ver, tanto o divisor de corrente, né, quanto a análise da redução e da expansão do circuito. Então vamos partir por essa análise da redução e expansão. Primeiro, vamos calcular aqui a resistência total. Tá? Como é que calcula a resistência total desse caso? Bom, eu posso aqui usar a regrinha do produto pela soma de 2 em 2 resistores, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar o resistor de 36 e o resistor de 9 e encontrar um resistor equivalente entre os dois e depois esse resistor equivalente em paralelo com o de 3 e encontrar a resistência total. Ou posso fazer direto, né? Posso fazer direto também para os três, tá? Então, 1 sobre 3
mais 1 sobre 9 mais 1 sobre 36. Tá? Então essa seria a resistência total. Quanto que daria isso? Vamos lá, vamos calcular aqui. Deixa eu pegar a calculadora. Esse aqui eu não fiz ainda. Então se a gente fosse calcular aqui, ó, vamos lá, o inverso de 3. Então na calculadora normalmente eu faço de maneira direto, né? Então fica assim, ó, 3, aperto lá a tecla 1 sobre x, ela já inverteu, mais 9 invertido, mais 36 invertido, né? E dou igual e vou inverter de novo. Então vai dar um resistor de 2,1 ohm. Tá? Então esse é o valor da resistência total. Legal. Se esse é o valor da resistência total, se eu tenho uma fonte de 18 volts, quanto que vale a corrente? A corrente da fonte. A corrente da fonte vai ser 18 dividido pelo 2,1. Então 18, que é a lei de Ohm, né? 18 dividido por 2,1 vai dar 8,6 amperes. Tá? Então essa é a corrente da fonte. Beleza, encontramos dois valores. Agora o que eu posso fazer? Eu posso voltando, né, no circuito para poder encontrar o valor das outras correntes. Ou eu posso usar o divisor de corrente. Né? Então, se eu tenho aqui a corrente total é de 8,6. Tá? E eu tenho as proporções, né, de cada um dos resistores. Tá? Então eu posso encontrar uma das correntes e depois voltar para o valor de cada uma delas. Então, vamos lá. Como é que um caminho que a gente pode fazer aqui? Quanto que dá, quanto que valeria o I1, né, sabendo que a corrente total é de 8,6. Tá? Então, se a gente for olhar aquela tabelinha lá anterior, né, a gente pode calcular o I1 pela condutância, né, que seria a corrente I1 vai ser a condutância I1 que multiplica a corrente total dividido pela condutância total. Tá? Ah, e quanto que é a condutância I1? A condutância I1 vai ser 1 sobre 3, é o inverso de 3. Né? Quanto que é a condutância total? A condutância total é a soma das condutâncias parciais, né? Que vai ser 1 sobre 3 mais 1 sobre 9 mais 1 sobre 36. Tá? Então, eu encontraria o valor de 1, e aí, tendo o valor de 1, eu consigo calcular os outros dois valores usando a divisão. Esse seria um caminho. Tá? O outro caminho, que talvez que é o caminho que a gente mais use normalmente, seria esse aqui. Ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Deixa eu apagar aqui. Que é o que a gente mais utiliza, é o seguinte, ó. Aqui eu tenho um ramo paralelo, né? Se eu tenho 18 volts aqui, eu tenho, na verdade, 18 volts aqui, 18 volts aqui, 18 volts aqui. Então, eu posso calcular a corrente I1 aplicando direto a lei de Ohm, né? Que é o quê? 18 dividido por 3. Tá? Que é a tensão dividido pela resistência, que vai dar aqui 6 amperes.
posso calcular o I2, 18 dividido por 9, 2 amperes. E posso calcular o I3, 36 dividido por 18. Opa, o segundo eu fiz errado aqui. Ah, não, tá certo. É 18 por 9, tá certo. 18 por 9. E o último é o 18, esse que eu tô fazendo errado aqui. 18 dividido por 36. Que vai dar 0,5. 0,5. Muito bem. Aí, eu encontrei tudo isso, 0,5 amperes. Encontrei a corrente em cada um dos ramos. Eu poderia dizer que a corrente IS é a soma das três, tá? Vai dar 8,5. Nosso tinha dado um pouquinho diferente, porque era o valor quebrado, né? Então deu 8,5 amperes, tá? Deu valor quebrado, porque a hora que a gente reduziu os resistores, deu valor quebrado, então, mas era aproximadamente isso, tá? Então, 8,5 amperes é a forma que a gente mais usa, tá? Para o circuito paralelo. Muito bem. Vamos pegar aqui um outro exemplo aqui, um circuito um pouco mais complexo. Aqui, ó, vamos pegar aqui o problema 12, aqui já do capítulo 7. Tá? Então, olha só, nesse aqui, nesse exemplo, o que está se pedindo para calcular? A corrente da fonte, tá? Tá pedindo para determinar o I2, o I6 e a diferença potencial aqui no resistor 5. Tá? Depois a gente pode até olhar no problema lá se tem mais pedindo mais alguma coisa. Tá? Bom, vamos lá. O que a gente pode fazer para chegar nesses valores? Primeiro, vamos analisar para verificar aqui quem está em série e quem está em paralelo. Primeiro passo. Então vamos lá. Esse valor aqui da fonte, esses 28 volts, ele está sendo aplicado, ó, se a gente for seguir aqui, ó, ele está sendo aplicado aqui, nesse paralelo, tá? E também está sendo aplicado aqui, ó, aqui e aqui, tá? Então, essa parte aqui do circuito, a gente poderia até redesenhar ela, né, dessa forma aqui, ó, colocando os resistores dessa forma aqui, né? Assim e assim, tá? Poderia até inverter aí só para poder ficar mais parecido com o primeiro arranjo, tá? Muito bem. Então vamos lá. A gente tem aqui 28 volts aplicado em cima desse conjunto, tá? Desse primeiro conjunto. É interessante notar que esse ponto aqui, ó, isso aqui tudo é o mesmo nó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o mesmo nó. Tá? Vou até pintar aqui de outra cor. Tá? Ó, tudo isso aqui é o mesmo nó. É o mesmo terminal positivo da bateria. Tá todo mundo ligado no terminal positivo da bateria, tá? E
olhando por baixo aqui, ó, tá todo mundo conectado aqui, ó, no terminal negativo também. Aqui até aqui. Tá? Então, tudo isso aqui que tá grifado está conectado à bateria, tem 28 volts. Então, o resistor R1 tem 28 volts. Então, já respondendo a primeira pergunta ali, ó. Então, V1 é igual a 28 volts. Tá? Então, sem fazer conta nenhuma. Tá? Já descobri quanto que vale V1. Só pela análise, né? Aí depois, a segunda pergunta, quanto que vale o I2? Quanto que vale o I2? Agora, se eu tenho o valor da resistência e tenho o valor da tensão da diferença potencial, que são os 28 volts, né? Que ele também está conectado na bateria, o terminal positivo e negativo da bateria também tem 28 volts. Quanto que dá a corrente? É só calcular. Então, o I2 vai ser aí os 28 dividido por 12K. Por 12K. Então, 28. Se eu dividir aí 28 dividido por 12, vai dar 2,3. O K está no denominador, vai passar para o numerador como sendo mili. Né? O K é 10 a terceira, quando 10 a terceira eu levo para o numerador, fica 10 a menos 3. 10 a menos 3 é mili. Então, miliampere. Então, dá 2,3 miliampere. Essa é a corrente que tem no ramo I2, no ramo do resistor 2. Muito bem. O que mais que dá para saber aqui? Né? Bom, não dá para calcular mais nada aqui nessa primeira parte. Vamos agora para o segundo. A gente já determinou V1 e determinou I2. Agora vamos tentar determinar aqui ó, quanto que vale o V5. Tá? Bom, quanto que vale o resistor paralelo, o resistor equivalente paralelo entre R4 e R5? Tá? Por que eu estou perguntando isso? Porque olha só, porque se eu fizer o paralelo desses dois aqui, ó, se eu fizer um paralelo de R4 paralelo com R5, e depois esse paralelo vai estar em série com o R6. E aí eu posso pensar no divisor de tensão. Vocês lembram do divisor de tensão, né? E aí o que acontece? A tensão que eu tiver em cima do paralelo R4 com R5, como eles estão em paralelo, é a mesma tensão que eu tenho em cima de R5 que eu tenho em cima de R4. Então eu posso pensar no divisor de tensão para o paralelo e para o R6 para determinar a tensão V5. Então, aqui eu posso dizer então que o V5 vai ser o quê? Como é que eu faço para calcular o divisor de tensão? Vocês lembram lá que é a tensão no resistor que eu quero, né? Multiplicado pela tensão total dividido pela resistência total. Então, vamos lá. Qual que é a resistência do paralelo, do R4 e R5? Né? É o produto pela soma. Então, vai ser 6 vezes 9. Então, vou colocar aqui, ó. 6 vezes 9 dividido por 6 mais 9. Isso aí multiplicado pela tensão total, que é 28, dividido pela resistência total, que vai ser 6 vezes 9, 6 mais 9, mais o resistor R6, que é de 10,4. Como aqui todo mundo é K, eu não me preocupei em colocar aqui a potência, tá? Eu posso colocar depois o K no final. Então vamos lá. Então esse seria o valor do V5. Então é só resolver essa continha, né? Bem tranquila. Então quanto que dá aí o produto pela soma de 6 por 9? Então vamos lá.
6 vezes 9, 54, né, dividido por 6, 6 mais 9, que é 15. Então, 54 dividido por 15 vai dar 3,6, tá? 3,6 vezes 28 vai dar 100,8. 100,8. Então, vou anotar aqui 100,8. Beleza. 100,8 dividido por... vamos fazer de novo. 54 dividido por 15, 3,6 mais 10,4 vai dar 14. Então, 14 dividido aqui por 14. Então, 100,8 dividido por 14 vai dar 7,2. Então, o V5 é igual a 7,2 volts. Então, essa é a tensão no V5. Então, recapitulando, como é que a gente fez para calcular o V5? Olha, eu tinha aqui um paralelo R4, R5 em série com o R6. Então, o que a gente fez? Usou o divisor de tensão, que é a tensão no paralelo vai ser o paralelo do R4, R5 vezes a tensão total dividido pelo paralelo mais o outro resistor, dividido pela resistência total dos dois resistores em série. Então, eu estou encarando, eu estou fazendo divisor de tensão como pensando que esse paralelo R4, R5 está em série com o R6, certo? E aí eu fiz o divisor de tensão, que é a tensão no paralelo vezes a tensão total dividido pela resistência total. Tá? Calculei aqui, para calcular a resistência do paralelo, a resistência equivalente do paralelo, eu fiz a regrinha do produto pela soma, né? 6 vezes 9 dividido por 6 mais 9, né? Que vai dar 3,2. Tá? Vai dar 54 dividido por 15, 3,2. Aí vezes 28 dividido por 3,2 mais 14,5 dividido por 14, é 3,6. Dividido por 14, dividindo isso vai dar 7,2 volts. Tá? Então, legal. Eu tenho 7,2 volts. Então, dos 28 volts, 7,2 volts fica no paralelo. Se 7,2 fica no paralelo, quantos volts vão ficar aqui em cima do R6? Então, 28 menos 7,2, 28 menos 7,2 vai dar 20,8. Então, eu tenho aqui 20,8 volts em cima do R6. Então, para calcular o I6, eu vou ter aí esses 28 menos 7,2, né, que é o 20,8, 20,8 dividido por 10,4K. Tá? Então, vamos lá, 20,8 dividido por 10,4 vai dar 2. Né? Dá 2 o quê? Como o K está no denominador, passa o numerador mili, né? Então, 2 miliampere. Então, o I6 é 2 miliampere. Então, aqui nesse exercício, a gente usou praticamente todas as nossas ferramentas de análise que a gente já aprendeu até agora. Usou o divisor de tensão, usou o produto pela soma para encontrar resistor equivalente de dois resistores em paralelo, né? Usou a análise de tensão aplicada em circuito paralelo, que a tensão no circuito paralelo é a mesma, tá? Que aconteceu com a fonte aí, para encontrar o valor de V1. Tá? Então, esse exemplo aí mostrou aí todos as ferramentas que a gente teve até agora de análise. Tá? Essas ferramentas vão aumentando conforme a gente vai ver na próxima aula.
A gente vai usar agora mais ferramentas de análise de malha e de nó, tá? Que é a aplicação direta da lei de Kirchhoff, que vai ficar mais fácil ainda calcular os valores de tensão e corrente em cada uma das partes do circuito. Mas é sempre bom ter essas ferramentas iniciais, né? De redução do circuito e depois expansão para chegar nos valores que a gente quer.